Bom dia a todos. Hoje temos o texto bíblico de Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão rápida a respeito desse texto, desse assunto, né? O justo viverá da fé. Então o apóstolo São Paulo começa dizendo, a partir do verso 16: Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é evangelho? Evangelho é boas novas, é boa notícia, boas novas de salvação. Jesus, ele veio a este mundo para pregar o reino de Deus e o próprio Jesus é que estabeleceu o evangelho, ou seja, toda vez que alguém dizia que Cristo era real, que Cristo de fato havia nascido de mulher, como diz a Bíblia, nascido da carne, do sangue, apesar de ser o próprio Deus encarnado entre nós, existente entre nós. Toda vez que alguém pregava isso, como o caso de João Batista pregou na beira do Jordão, e muitos outros, Pedro, no dia de Pentecoste, toda vez que alguém pregava isso, estava afirmando que Jesus era a boa notícia que todo mundo precisava ouvir. E quem sabe você que me ouve hoje ainda não recebeu uma boa notícia nesse dia. E nem sabe muito bem o que é a boa notícia, o que é o evangelho, o que é a boa nova de salvação. Alguém chega e fala de uma religião para você, você acha que isso é uma boa nova de salvação, é uma boa notícia? Quero dizer para você que religião não resolve o problema do homem. Na verdade, só existe uma religião. Essa religião se chama exatamente Cristo, Jesus Cristo. Não tem outra. Se existir outra, certamente essa outra que tem outro, pode ter o nome que tiver, ela é uma religião sem validade. Porque a religião verdadeira é aquela que tem Cristo no centro, como regra de fé e prática. Ou seja, uma religião, para ser verdadeira, ela precisa confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é evangelho. E eu quero convocar você, convidar você nesse dia, e como eu disse, convocar, porque você creia no evangelho, creia em Jesus como o único que tem poder para te salvar sua família, para salvar, enfim, todas as pessoas que você ama. Crer nesse Jesus, nesse Cristo, e estabelecer na sua vida e através dele você estabelecer a sua fé, a fé do Evangelho, a fé cristã, e fazer com que as pessoas vejam o que você está fazendo, está cumprindo, está seguindo, para que faça o mesmo, para que tenha Cristo no centro de suas vidas. Então esse texto, ele nos anima, nos alegra, o texto vai seguindo, então veja só, pois não envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, Jesus sendo judeu, primeiro tinha que ser, a pregação era para o judeu, depois do grego, porque tinha muito grego em Jerusalém, no país de Israel, como também qualquer uma outra pessoa de qualquer outra nação, inclusive brasileiro como eu e você, ou qualquer uma outra nação. O evangelho é para toda a raça humana, todos que creem
em Cristo Jesus. E aí, fechando a questão, o servo de Deus aqui, o apóstolo São Paulo, ele diz, primeiro do judeu, depois do grego. Então ele diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então não tem justiça de Deus se não for através de Cristo, no Evangelho. Então, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí, a palavra de Deus nos diz, no verso 19, porquanto no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então é isso. Creia no Evangelho, creia no próprio Cristo, que é o dono do Evangelho, que é, quando você fala do Evangelho, você tem que proclamar o próprio Cristo, e você será acobertado com a justiça de Deus. E certamente a sua salvação estará segura, estará garantida através de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Quero orar por você. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está recebendo essa mensagem, Pai. No nome de Cristo, eu peço, Pai, que todos que estão recebendo esta palavra possam crer de fato no Evangelho de Cristo, crer na boa nova de salvação, na boa notícia, e assim, Pai, estabelecer o seu reino a partir de si, na sua família, na sua casa, com todos aqueles que o rodeia. Pai, no nome de Cristo nós oramos e te pedimos. Amém. Deus te abençoe. Quero deixar o meu abraço forte a você e que você seja alguém que leve essa palavra. Para isso você pode divulgar esse vídeo, pode compartilhar com um amigo, com alguém, para que outras pessoas recebam a mesma palavra de Cristo. Amém.